Graças, paz, irmãos. Chegamos aí a mais um livro da Bíblia, livro de número 55. É mais uma carta de Paulo. É a segunda carta que Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você gasta em média de 10 a 12 minutos para fazer uma leitura, são apenas 4 capítulos. É uma carta escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. É o livro, então, né, de número 55. É uma carta pastoral. Foi escrita na segunda prisão de Paulo em Roma, então é a última carta que a gente tem registro. E nessa segunda carta, a gente vai ter logo no capítulo 1, como era de costume de Paulo, fazer uma saudação, ações de graças e ali dar uma série de conselhos a Timóteo. E Paulo também fala a respeito da sua vocação. No capítulo 1, verso 11, ele diz que ele foi escolhido como pregador, ou seja, evangelista, apóstolo e mestre. Então, Paulo ele tinha essas três funções ministeriais. Paulo ele não era um pastor local. Paulo ele não era aquela pessoa que ficava plantado numa igreja, pastoreando uma igreja. Ele era missionário, ele era evangelista, ele era um pregador, ele era um apóstolo, ele fundava igrejas, ele ia de lugares em lugares anunciando o evangelho. E ele também tinha o dom de ser mestre, de ensinar. Ele ensinava enquanto estava ali pessoalmente, né, discipulando, ensinando as doutrinas do cristianismo, e quando ele não estava presente, ele escrevia cartas para orientar os irmãos da igreja. E ele diz ainda, dando sequência no verso 11 ali, que ele era pregador, apóstolo e mestre, e por isso estava sofrendo todas essas coisas. Paulo escreve essa carta da prisão, então ele sofreu um abandono. No verso 15 aqui do capítulo 1 ainda, ele fala sobre Figelo e Hermógenes que abandonaram ele. E ele, no verso 16, ele cita o nome de um homem interessante que é Onesífero. Ele fala que o Senhor conceda graça a ele porque ele recriou em meio às suas tribulações. O termo recriar aqui é trazer alegria. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Onesífero contava piadas para Paulo. É tipo Celcinho, assim, da nossa igreja. Contava uns casos assim engraçados para Paulo, né? Mas com certeza não eram piadas aí santas aí. Mas esse cara, ele trazia um pouco de alegria enquanto Paulo estava lá preso, porque procurou a Paulo e achou a Paulo lá na prisão em Roma. No capítulo 2, ele fala sobre ser um bom soldado de Cristo, como ser um obreiro aprovado. Ele dá as características aqui de como ser um obreiro aprovado. No capítulo 3, ele fala sobre a maldade do mundo e a corrupção dos últimos dias. No capítulo 3, verso 10, ele fala como ele tinha sido exemplo para Timóteo. Ele diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor de todas me livrou. Então Paulo está dizendo para Timóteo: você me acompanhou de perto a minha conduta, as minhas palavras, o meu ensino. Então se inspira nisso, Timóteo. Seja meu imitador. Como Paulo disse lá em Coríntios, né? Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo isso para Timóteo: você acompanhou de perto todas as situações que eu sofri por causa do Evangelho. Então sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu fui para ti um exemplo, Timóteo. E no capítulo 3 ainda, no verso 16, Paulo ele vem falando sobre o valor da doutrina, do ensino da Bíblia. Começando no verso 14, ele diz: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Paulo está dizendo para Timóteo: tudo aquilo que eu ensinei, permanece firme nessa doutrina, nesse ensinamento, e também desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Como ele era filho de mãe judia, ele conhecia desde pequeno as sagradas letras, que eram a lei do Antigo Testamento, era a lei de Moisés. E Paulo está dizendo: isso pode te tornar sábio para a salvação, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo que tudo aquilo que foi escrito na lei, nos Salmos, no Pentateuco, em Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, sim, tudo que foi escrito no livro dos Reis, tudo que foi escrito nos Salmos, nos Provérbios, isso é as sagradas letras a que Paulo se referia. Tudo isso serve para nos tornar pessoas habilitadas, pessoas instruídas. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura do Novo Testamento se inclui aqui também nessa fala de Paulo, só que ainda estava sendo produzida. Então, Paulo está dizendo, toda a Escritura ela é a autoridade para ensinar as nossas vidas a como a gente deve se comportar. E no capítulo 4, irmãos, para encerrar aqui essa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre a fidelidade à palavra e também ele dá um testamento final aqui. Ele fala que nos últimos tempos as pessoas se recusariam a ouvir a sã doutrina, teriam comichões nos ouvidos e a partir aqui do verso 7, ele começa a falar que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Ele sabia que o tempo da partida dele, que o martírio dele estava próximo. E aí, então, ele dá esse último testamento aqui, deixando um legado para o jovem Timóteo e para todos nós que hoje podemos ler a sua história. Paulo, ele, pouco depois de escrever essa última carta dele, a segunda carta a Timóteo, Paulo ele foi decapitado em Roma. Ele foi morto por decapitação. Esse era um privilégio por ele ser um soldado romano. Um soldado romano ele tinha direito a uma morte rápida e indolor. Então a decapitação era uma morte rápida, era uma morte para um cidadão romano. Diferente de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e outros que foram mortos por apedrejamento, outros foram mortos também por crucificação. Enfim, a morte de Paulo foi uma morte por decapitação. E ele sabia que ele estaria oferecendo a própria vida dele como um sacrifício a Deus, e ele sabia que ele tinha completado a carreira dele, tinha sido fiel ao ministério que o Senhor entregou na vida dele. Que nós possamos nos apropriar desses ensinamentos, dessa palavra do apóstolo Paulo como um verdadeiro inspirador, que foi abandonado por todos, ficou numa prisão sozinho. Então essa foi a recompensa nessa vida que Paulo teve. Então, as pessoas que buscam o Evangelho, que chegam até o Evangelho na expectativa de ter uma vida melhor, de ter um sucesso financeiro, de ter uma vida melhor nessa terra, você pode sim melhorar alguma coisa da sua condição de vida porque você mudou de vida e de caráter. E isso pode refletir em uma vida mais próspera. Mas essa não é a proposta principal do Evangelho. A proposta principal é que você aceite a Cristo, o Salvador da sua alma, e que você tenha um lugar reservado com Ele na glória. Nem que, por causa disso, você tenha que sofrer perdas, danos, perseguições e até mesmo prisão nesta terra. A gente sabe em quem a gente tem crido. E é de Deus que a gente aguarda a coroa da justiça. Que Deus te abençoe e até a próxima.